De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Voltamos aqui para o nosso segundo bloco, hoje do programa De Bem com o Pão, conversando aqui com o irmão Vitor e com a irmã Sandra, em Novo Hamburgo. E nós estamos falando aqui no final do primeiro bloco sobre o livro Esposa e Modelação, né? E essa nossa luta para entrarmos nessa posição de submissão e o quanto a velha criatura reclama, chora e esperneia, né, para a gente poder entrar nessa posição. E eu vejo que essa posição é difícil, não só, a irmã Sandra estava comentando, né, tem as lutas, não é só com o marido, assim como nós, né, irmão Vitor, também com relação a Cristo, nós entrar em posição também em submissão às autoridades da igreja, por exemplo, né? Aí vem as autoridades, vem o presbítero e diz, vamos fazer isso. Sei não, acho que o presbítero errou nessa aí. Acho que nessa aí ele precisava orar mais. Sim, né? Olha a nossa ousadia, né? Tá lá um homem que foi trazido para nós e a gente deu fé, que foi ungido por Deus para que venha direcionar a congregação naquela cidade, né? E a gente vai lá e fica, às vezes, duvidando, né? O Senhor diz que a gente tem que testar os espíritos. E mais, hein? Tem aquele canal também da TV Menorá. Sim. Um dos 12 canais da TV Menorá, por assinatura, está lá, a autoridade, para a gente poder aprender um pouquinho mais aí sobre isso. Então, eu creio que nessa matéria, da autoridade, nós temos muito para aprender. Tanto está aí a preocupação do Senhor, quantos materiais nós temos nessa linha aí, né? É verdade. Tanto é, Marcelo, que, né, se falando em autoridade, eu estou falando sobre o livro digno, o ramo digno da seiva. Esse eu não continuei adiante, não consegui ir adiante, né? É um trabalhar muito grande. Bloqueou a minha mente, né? Tanto que os outros eu consigo pegar, mas esse não vai, né? Mas, em nome de Jesus, um dia vai estar por terra isso também, né? Mas um outro livro, assim, que também me chamou muito, né, a atenção é o Senhor Servo com Servo, né? Porque é um dos grandes trabalhar dentro da nossa vida também, né? O que é o perdão e o liberar perdão, né? E hoje o Senhor está batendo muito forte nessa tecla, né? Que nós, mesmo se nomeando servos do Senhor, nós estamos mais para mundano do que para servos, né? E isso eu vejo assim que é uma tristeza muito grande que eu sinto, porque quando deu agora, né, a nomeação, né, dos novos presbíteros, né, um saindo, outro entrando, ali eu percebi ainda o quanto eu sou carnal, né, quanto eu sou almática, né, e mostra assim que dentro de mim não existe ainda uma como é que eu vou dizer assim, uma obediência, né, absoluta, né, ao que ao meu Senhor me fala, né, que é um rodízio, é normal, né? Não está se fazendo nada de errado, né? Mas daí, quando se fala do Senhor servo e conservo, o Senhor sempre nos mostra assim, que nós temos que nos libertar desse velho homem, né? E se libertando desse velho homem é o liberar perdão e pedir perdão, né? Para que ele venha crescer dentro de nós. E muitas vezes eu me pego assim do nada, chorando. E daí me pergunta, mas Senhor, por que eu estou chorando se eu não passo dificuldade? Né? Pelo contrário, tu me deu uma vida muito abençoada. Mas é muito interessante assim que logo me vem assim como o Senhor diz, mas é meu espírito que está triste, né? Porque tem resquícios dentro de mim que eu ainda não quero me libertar, né? E isso é verdade, porque o espírito chora, né, Marcelo? Eu tenho que crer que esse Senhor que habita dentro de mim, ele tem e quer se expressar. Mas eu clamo muito nas minhas orações, assim, principalmente, que ele me tire essas bolas de pedra, sabe, de ferro que está nas minhas pernas, né, que eu consiga fazer o que ele quer, né, que é o ir, de buscar as almas, falar do Senhor. Mas isso está na mente, mas ela não desceu ainda para o coração, né? E isso eu posso até, de repente, associar pelo perdão, né? O liberar perdão e o pedir perdão. E tem uma passagem aqui no livro, na página 38, que diz assim, ó, que existe um engano terrível na vida dos cristãos quanto aos pecados. Imagina uma sala escura com móveis e alguns alfinetes espalhados pelo chão. Os móveis são os pecados como o adultério, a prostituição, a lascívia, e os enxergamos e permitimos que sejam tratados. Entretanto, pensamos que os alfinetes, como a raiz de amargura, o orgulho, a inveja, não são pecados.
justamente para não termos que negar a vida da alma, renunciar direitos e nos humilhar perante Deus e a outros. Mas tudo está visível perante Deus. E isso é uma realidade, né? A gente não quer se libertar disso. Porque o nosso ego, ele é tão inflável, ele é tão forte, porque ele acha assim, não, mas eu não tenho por que pedir perdão. Eu não comecei nada. Mas é um engano, porque o diabo faz isso tu pensar para continuar a discórdia, né? Continuar tu não liberar a bênção, não ganhar as bênçãos do Senhor. E quando acontecem as coisas, eu vejo assim que na vida da gente, a torneirinha abre, né? E vai só saindo, né, Marcelo? É porque o perdão não está liberado, né? Ele está retido. E isso é o engano que o inimigo faz para te não crescer com ele. Então, outra coisa assim que aqui diz também, quer ver? Me chamou também a atenção, ó. Deus nos perdoa porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se você observar, foi Pedro quem perguntou quantas vezes se deveria perdoar, né? Entretanto, na experiência, outro discípulo, Judas, não houve arrependimento, ainda que confessasse seu erro. Então, nós estamos que nem Pedro, que nem Judas, né? A gente está sabendo que tem que perdoar 70 vezes 7? Não perdoa e não libera perdão. Eu já pedi perdão, mas, né, mas eu já pedi. Mas assim, eu tomo cuidado com aquele irmão ainda, né? Isso. Então, a amargura ainda a amargura está lá. Né? É os alfinetes que estão escondidos, mas tu está toda hora tirando o corpo para não ser fincado, né? Porque tu não quer demonstrar. Mas está errado, porque eu penso assim, essa semana, não me lembro para quem foi, que eu ainda falei para uma irmã que eu estou na igreja para um único motivo, para ser liberta de todo o engano que eu tive em 40 e tantos anos, né? Que foi quando eu entrei. Eu não estou para criar fofoca, ou grupinhos, pelo contrário, né? Eu quero ir para a glória, eu quero ser transformada, sabe? Eu choro quando eu não consigo, né, Marcelo? E eu fico muito constrangida de saber que eu volto para o final da fila, depois que eu errei, né, que o Senhor disse, mas, Sandra, era para ter o crescimento, mas eu não vejo, né? O calor do negócio. É, porque ainda eu me amo muito, né? Mas daí aqui o Judas, o que ele fez? Ele não se constrangeu, ele não teve arrependimento. E é o que acontece com a gente. E daí a gente perde as bênçãos, né, que o Senhor tá para nos dar, né? E ele diz assim, ó, Deus perdoou Judas, mas ele não aceitou o perdão e acabou se enforcando. E a gente se enforca todo dia, né? Nós estamos todo dia com a corda no nosso pescoço, puxando ela, né? E dizendo, não, Senhor, eu não quero ter essa influência que o Senhor me deu, eu não quero ter essa sabedoria que tu me deu, eu quero deixar eu me amar mesmo, eu quero continuar fazendo as coisas erradas, né? Mas em seguida ele diz assim, ó, Deus é perdão e o perdão expressa misericórdia. Falta-nos paciência, compreensão em relação às diferenças que existem entre as pessoas, porque o gene de Satanás, o orgulho, está em nós, nos impedindo de perdoar as ofensas e obedecer a Deus. E esse gene é muito forte, né? E a gente vê realmente, eu estava lendo hoje um outro livro, que eu vou complementar esse que a irmã está trazendo, né? Que é o livro Nutrivida, né? Que é um livro maravilhoso. E eu estava na parte onde fala sobre consagração. Aí a gente diz assim, olha, eu quero me entregar para Jesus, desde que eu não precise abrir mão das coisas que eu sou e que eu tenho. E a nossa natureza almática, ela é assim, viu? A gente diz, não, eu sou do Senhor, como está trazendo aqui, a irmã está trazendo aqui, né? Mas eu quero pedir perdão desde que eu não precise perder minha razão. Eu quero pedir perdão desde que eles entendem que eu estou certo. Sim. Né? Então, assim, como a gente... Deus nos ensina que a gente tem que nos negarmos. E a gente quer fazer as coisas certas, mas pela obra do bem, né? Nós estávamos falando lá. Desde que entendam, então, que eu estou certo, que eu até sou bom, que eu não fiz nada de errado. Eu peço perdão porque eu tenho que obedecer, mas não fiz nada de errado. Que é o caso de Judas, né? Sim. Eu fico vendo muito a vida de Judas, eu acho que Judas, assim, ele queria dar um jeito de acelerar o processo. Ele sabia que Jesus era o libertador, era o Salvador. Uhum. Mas ele não entendia a obra que estava para ser feita através de Jesus. Sim. Então, o que ele fez? Vou dar uma ajuda para Jesus. Eu vou lá, entrego ele, já consigo uma grana aqui para poder ajudar o nosso trabalho,
né? E, ao mesmo tempo, obriga o Jesus a tomar uma ação. E assim a coisa está tudo feito, né? E aí a gente vai dizer que, às vezes, irmão, a gente tem que se analisar, viu? Vai que, de vez em quando, você não está dando uma de Judas ali, né? Porque a gente pensa, não, mas eu não sou traidor. Mas às vezes tu quer, né? Tu faz uma traição, vamos dizer assim, um contrário à vontade de Deus, por, às vezes não conhecer o plano de Deus ainda, e tu vai lá e quer fazer uma coisa que tu pode, quem sabe, contribuir. Eu vou contribuir, né? Que a árvore do bem, que vem lá, que a gente fala também, vou dar uma esmola para aquele que está ali pedindo, vou ajudar ele, porque ele está passando uma dificuldade. Daqui a pouco a dificuldade que está fazendo ali é o Senhor trabalhando na vida dele para ele alcançar um patamar diferente de vida. E tu vai lá e faz o quê? Dá uma atrapalhada no processo, né? Porque ele estava precisando passar por como é que a gente diz, um calor, que daí ele enxerga aquilo, opa, peraí, eu tenho que fazer uma coisa diferente agora aqui, né? Aí tu vai lá, não, irmão, olha só, eu vou te dar uma pessoa boa, vou te ajudar aqui. Aí tu vai lá, a pessoa, viu? Eu tinha razão. Deus trabalhando comigo, mas até os outros veem que eu sou bom. Né? E é isso que o livro lá vem trazendo, o bem conhecimento, o bem, imitação da vida traz também. Irmão Vitor, estava lembrando aqui, o irmão ainda está lá na Unimed. Estamos lá. Beleza. Lá tem aquele ambiente, né? Comercial que o irmão tem, do trabalho natural, e aí tem a questão também que nós estamos falando aqui das autoridades, né? Tem a questão, muitas vezes, como o irmão trabalha com vendas, se não me engano, né? Aí tem aquela história, né? Do cliente que às vezes diz que vai fechar contigo e não fecha, pode dar aquela amargura, acabou fechando com o colega, né? Aí tem aquela coisa também de bater meta, e daí tem aquela competição, né? Como é que vai? Como é que é esse trabalhar, irmão? Colocar Cristo no meio de tudo isso, e não só no meio, né? À frente de toda a conduta dentro de uma empresa dessa. Bom, tu sabe, Marcelo, que eu não vejo até dificuldade nisso no meu trabalho. É claro que tem uma dificuldade muito grande que está dentro de nós ainda, que é um despojo dessa velha natureza, né? Que é ciumenta, que é invejosa, que é calculista, né? Que é interesseira. Então, todas as vezes que isso acontece, é claro que a velha natureza ela se levanta. E como, né? Mas eu digo para ti que esse não é o maior problema, não. Nós estávamos também, foi compartilhado aqui agora sobre a autoridade, né? Que toda autoridade é devida à submissão, né? Eu vejo assim que o nosso maior problema em todas as áreas, seja no trabalho, seja na vida da igreja, seja dentro do nosso lar, é esta falta de revelação que nós não temos ainda. Arraigada dentro de nós, assim, viva dentro de nós, em sabermos que Deus ele vai honrar a quem é submisso. Né? E ele instituiu as autoridades naturais. Eu, no meu trabalho, eu tenho várias pessoas, né? Tem uma escala lá, hierárquica ali, então eu tenho muito chefe. Mas lá eu administro muito bem. A questão é tu colocar Cristo acima disso tudo. É tu colocar Cristo acima disso tudo e sabendo que tudo que acontece na tua vida tem a mão dele, né? Tem o consentimento dele, as provações que ele coloca, como tu viver a vida do lar, tendo Cristo como teu cabeça, porque a gente percebe que existe um engano também natural no próprio corpo, né? Que as esposas sejam submissas. É claro que a palavra diz isso, mas nós também estamos numa condição de submissão. Com certeza. Né? Então, a submissão, inclusive, ela se aplica primeiramente para nós, né? Que todo homem, né, tenha Cristo como seu cabeça, né? E a mulher submissa ao seu marido. Então, essa questão de submissão ainda, ela não é vivida, ela não é praticada por nós ainda. Isso faz com que o nosso crescimento ele seja raquítico, né? Que a gente não cresce, que a gente pode ver os lares, né? Existe um problema muito grande, muito sério dentro dos lares, que justamente por essa questão, né? De não colocarmos Cristo em primeiro lugar, né? Porque a esposa só vai conseguir ser submissa ao seu marido quando ela colocar Cristo em primeiro lugar na sua vida, porque ela vai estar obedecendo a Cristo e o marido no mesmo caminho. Ele só vai conseguir honrar a sua esposa, os princípios estabelecidos por Cristo, né, para que nós viéssemos viver a vida do lar, do casamento, se nós colocarmos ele em primeiro lugar.
né? E eu vejo que aí é uma grande falha nossa ainda, mas nós estamos numa luta, né? Eu acho que todo material ele é válido, todos eles edificam, a gente tem que ler, buscar, sim. É um material de apoio, eu posso assim afirmar para vocês assim na minha vida que eu não tinha entendimento nenhum. Hoje o Senhor já acendeu uma luzinha meio que pequena ainda aqui de 6 volts, né? Mas já acendeu. Então ele vai nos iluminando, vai nos mostrando, sendo que até então a gente não tinha a visão de nada, né? Então o Senhor é grandioso e esse material de apoio realmente assim ele faz com que a gente venha abrir os olhos assim. E eu sugiro assim, mesmo que na curiosidade, foi como eu comecei. Eu comecei mais por curioso do que busca de qualquer transformação ou qualquer coisa assim. Mas daí o Senhor ele vai nos conduzindo. Amém. Então tá aí, gente. Olha, e essa dica que nós falamos aqui um pouquinho sobre a questão empresarial, na vida comercial do irmão Vitor, tem aí o CD Visão Empresarial. Maravilhoso. Não é só para quem é empresário, não, viu? É para quem está aí e tem esse trabalho também no cotidiano. Para quem está aí trabalhando no comércio, ou está trabalhando como empresário, ou está empreendendo, seja como for, está aí na vida hoje, tendo um trabalho secular, precisa conhecer mais dessa visão de como o Senhor quer abençoar a tua vida através deste material que você vai conhecer um pouquinho mais isso também, tá bom? O CD Visão Empresarial, beleza? Nós vamos fazer aqui um intervalo e voltamos já para o terceiro bloco, ok? De Bem com o Pão.